A pequena menina foi humilhada por ser simples, mas o coração de um caipira a guiou rumo ao sucesso. O sol ainda nem tinha se erguido direito por trás das montanhas, quando Rosa caminhava pela estradinha de terra, carregando o mesmo caderno de capa azul, já gasto pelo tempo. As páginas amassadas eram o espelho de sua vida, simples, sem luxo, mas carregadas de sonhos escondidos. O silêncio daquela manhã só era quebrado pelo barulho do vento batendo nas folhas do milharal, e cada passo da menina parecia ecoar um segredo que ninguém tinha coragem de contar em voz alta. Rosa era conhecida por todos, mas não por boas razões. As pessoas da cidade a olhavam como quem observa algo fora do lugar, como se sua simplicidade fosse um erro, como se ser humilde fosse uma espécie de falha. Esse olhar silencioso era a pior humilhação, porque não precisava de palavras para machucar. Na escola, onde os risos ecoavam mais alto do que as lições, Rosa era alvo de chacotas. Alguns colegas riam do seu vestido desbotado, herdado da mãe. Outros cochichavam sobre o laço que ela usava nos cabelos, já puído pelo tempo. E o que mais doía não eram as palavras ditas, mas aquelas que ficavam suspensas no ar, no jeito de virar o rosto, no sussurro abafado quando ela passava. O silêncio coletivo que denunciava sua condição era pesado demais para uma menina tão nova. Parecia que toda a cidade havia decidido, sem nunca falar, que ela não pertencia àquele lugar de sonhos grandes e roupas engomadas. Rosa caminhava cabisbaixa, tentando se esconder em meio ao nada. Em seu coração havia um conflito que ninguém percebia. Por fora, ela parecia frágil, uma menina que se calava diante das provocações. Mas por dentro, lutava contra uma voz que repetia sem parar que ela nunca seria suficiente, que sua simplicidade era motivo de vergonha. Essa batalha silenciosa consumia suas forças todos os dias. O silêncio dos outros não apenas denunciava sua pobreza, mas alimentava sua própria descrença. Enquanto isso, a cidade seguia sua rotina, indiferente à dor daquela criança. Santa Esperança era um lugar pequeno, com casas de madeira, ruas estreitas e uma praça central onde todos se reuniam aos domingos. Ali, a vida era medida por aparências. Quem tinha roupas novas e palavras bonitas era respeitado. Quem não tinha era condenado ao esquecimento. E Rosa, com sua inocência, carregava essa sentença sem jamais ter cometido crime algum. Mas havia algo no jeito dela que ninguém conseguia apagar. Nos olhos de Rosa, mesmo carregados de tristeza, havia um brilho discreto, quase escondido, como a chama fraca de uma vela que insiste em não se apagar. Era esse detalhe que, mais cedo ou mais tarde, mudaria o rumo de sua história. Porque até no silêncio que machuca, Deus encontra um jeito de semear esperança. Numa manhã em especial, quando o sol rasgava o céu em tons alaranjados, Rosa caminhava pela rua de terra que levava à escola. As pessoas nas janelas observavam, algumas com pena, outras com deboche. O sapato gasto levantava poeira a cada passo, e aquele silêncio hostil parecia gritar mais alto do que qualquer insulto. Foi nesse instante que Rosa, sem perceber, deu seu primeiro passo rumo ao destino que mudaria sua vida. O silêncio que a denunciava agora seria o mesmo que abriria espaço para a voz de alguém inesperado, alguém capaz de mostrar que até o mais humilde pode carregar dentro de si a grandeza que transforma. O silêncio continuava, pesado, dolorido, mas também revelador, porque no fundo era como se aquele vazio estivesse preparando o cenário para algo maior. Rosa ainda não sabia, mas sua história estava apenas começando. E logo, o silêncio que denunciava sua simplicidade seria quebrado por uma voz firme, engraçada e cheia de sabedoria, que mudaria não só sua vida, mas também a de toda a cidade. A cidade que julga Santa Esperança era uma daquelas cidades que pareciam congeladas no tempo. As casas antigas de madeira rangiam ao menor sopro de vento. As ruas de terra eram cortadas por poças de lama sempre que a chuva chegava. E a praça central era o coração pulsante de tudo, onde as pessoas se reuniam para conversar, negociar e, infelizmente, julgar umas às outras. Ali,
O valor de cada pessoa parecia medido pelo que se podia mostrar por fora. Quanto mais engomada a roupa, mais limpa a bota, mais alto era o respeito que se recebia. Era um lugar onde a aparência valia mais que essência, onde a riqueza ou a posição social determinavam o quanto alguém merecia ser ouvido. Rosa sentia o peso desse julgamento cada vez que atravessava a praça para ir à escola. As janelas se abriam discretamente. Os olhares a seguiam como se fossem faróis apontando sua condição. Não eram palavras que a feriam, mas a frieza estampada nos rostos, os risos abafados nas esquinas, as bocas que se torciam em desdém. Até as crianças repetiam os gestos dos adultos, como se a cidade tivesse ensinado a todos que a simplicidade era defeito. Cada detalhe daquele ambiente reforçava a sensação de exclusão. Era como se Santa Esperança tivesse criado um tribunal invisível, onde Rosa era sempre a ré, julgada e condenada sem direito de defesa. A escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e acolhimento, refletia esse mesmo espírito. A sala cheirava a madeira antiga e giz, e os bancos gastos rangiam sob o peso dos alunos. Alguns chegavam com cadernos novos, mochilas coloridas e livros encapados. Rosa carregava o mesmo caderno amassado, com folhas que mal se seguravam, e um lápis já pequeno de tanto uso. Os outros não perdiam a oportunidade de rir, como se aquele caderno fosse prova de sua pequenez. Era a confirmação de que ela não fazia parte daquelas crianças que sonhavam alto. E não parava por aí. No mercado, as mulheres cochichavam enquanto Rosa ajudava a mãe a carregar sacolas simples, sem nada além do essencial. Na igreja, onde todos deveriam se sentir iguais diante de Deus, ainda havia olhares que distinguiam roupas bonitas de vestidos gastos. Até nos festejos da cidade, Rosa e sua família eram tratados como se estivessem sempre no canto, assistindo de longe, sem nunca serem convidados para dançar no meio. O mais cruel é que Rosa começou a acreditar nesse julgamento. Quando todo um ambiente repete, dia após dia, que você vale menos, o coração começa a aceitar a mentira como verdade. Ela já não caminhava apenas de cabeça baixa por timidez, mas por sentir vergonha de existir naquele lugar. Era como se Santa Esperança tivesse criado uma marca invisível em sua testa. Simples demais, pobre demais, insignificante demais. Mas o que ninguém percebia é que aquela mesma cidade, tão cheia de vaidade e julgamento, estava prestes a ser palco de uma reviravolta que marcaria todos. Porque quanto maior o desprezo, maior é o impacto quando a vida prova que a simplicidade carrega um poder que ninguém consegue apagar. Santa Esperança, que sempre julgou, logo seria obrigada a enxergar com outros olhos. O dia da vergonha. Era uma manhã quente de sábado, e a praça central fervilhava de gente. Barracas coloridas vendiam frutas frescas, o cheiro de pão saía da padaria da esquina e crianças corriam entre as árvores, rindo alto. Era o dia da feira, o momento em que a cidade inteira se reunia para trocar novidades e também para alimentar o hábito cruel de medir os outros pelo que tinham. Rosa caminhava ao lado da mãe, carregando uma cesta simples de palha já gasta, onde mal cabiam algumas mandiocas, 2 maçãs e um pedaço de queijo. Enquanto as mulheres exibiam sacolas cheias de produtos caros, Rosa sentia os olhares atravessarem seu corpo como facas silenciosas. Foi nesse cenário que a vergonha tomou forma de cena pública. Na barraca de tecidos, uma das mulheres mais respeitadas da cidade, Dona Celina, resolveu se divertir à custa da menina. Olhando para Rosa, levantou um vestido novo e disse em voz alta, para todos ouvirem: "Esse aqui não serve para você não, fia. É roupa para moça de verdade, não para quem se veste de trapo." O riso ecoou pela praça, se multiplicando como uma onda. Alguns homens tentaram disfarçar. Outras mulheres riram abertamente. E até crianças repetiram as palavras, zombando da menina. O coração de Rosa gelou. Ela sentiu o rosto arder, os olhos se encherem de lágrimas e a garganta travar. Quis desaparecer, correr para longe, mas suas pernas pareciam presas ao chão de pedra. A mãe tentou puxá-la, mas também estava paralisada pela dor de ver a filha exposta daquela maneira.
O silêncio da família contrastava com as risadas da cidade, como se a humilhação tivesse sido um espetáculo público preparado para entreter. O pior, no entanto, não foi a frase de Dona Celina, nem as risadas que ecoaram depois. Foi a sensação de solidão que tomou conta do peito de Rosa. Ninguém se levantou em sua defesa. Ninguém disse uma palavra para quebrar aquela injustiça. Todos preferiram assistir. Ali, diante de todos, ela teve certeza de que não passava de uma sombra no meio da cidade. O dia da feira se transformou no dia da vergonha. Quando finalmente conseguiu se mover, Rosa saiu quase correndo, escondendo o rosto, tentando conter as lágrimas que escorriam sem permissão. Cada passo era um peso. Naquele momento, ela acreditou que nunca teria valor, que a simplicidade que carregava era motivo suficiente para ser pisada pelo resto da vida. Mas o que Rosa não sabia era que justamente nesse ponto mais baixo, o destino começava a preparar uma reviravolta. A vergonha pública seria o estopim de algo maior. Porque a vida, em sua sabedoria, muitas vezes usa a dor para abrir caminho para a transformação. O coração ferido. Depois do dia cruel na feira, Rosa caminhava pela estrada de terra que levava de volta para casa, sentindo o peso da humilhação ainda a apertar seu peito. O sol caía quente sobre os campos, e a poeira levantada pelos passos da menina parecia dançar no ar, cobrindo suas pernas finas e suas mãos pequenas. Cada passo era doloroso, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se carregasse o peso de todo o desprezo que a cidade já havia despejado sobre ela. Ela apertava o velho ursinho de pano herdado da avó contra o peito, tentando extrair algum consolo daquele objeto simples que parecia entender sua dor sem julgar. Rosa sentia como se seu coração tivesse sido dilacerado em silêncio e que nenhum gesto humano poderia repará-lo naquele instante. Em casa, o cenário não ajudava. A cozinha de madeira rangia sob o calor da tarde e a mãe, Dona Marta, observava a filha com preocupação e impotência. Ela tentava falar palavras de conforto, mas sentia que nada poderia apagar a humilhação sofrida. O olhar de Rosa, ainda úmido de lágrimas, se desviava do da mãe, como se tivesse medo de encontrar respostas no rosto dela. No quarto, entre paredes de madeira descascada e cortinas desbotadas, a menina se trancava na própria solidão, abraçando o ursinho e deixando que cada lágrima escorresse sem pressa. Ela sentia uma mistura de tristeza profunda e vergonha, uma dor silenciosa que parecia pesar mais do que qualquer pancada física. Cada memória do que aconteceu na feira voltava à mente, amplificada pelo eco de risadas e olhares de desprezo. O coração de Rosa estava ferido, mas não completamente derrotado. Mesmo em meio à dor, surgia uma pequena luz de resistência, uma lembrança de que ela tinha dentro de si algo que ninguém podia tirar, a força para continuar. Ela se lembrava das histórias que a avó contava sobre pessoas humildes que enfrentaram dificuldades enormes e, ainda assim, transformaram suas vidas. Essas histórias surgiam agora como pequenas fagulhas de esperança, sussurrando que o mundo podia ser injusto, mas que a coragem e a fé ainda eram maiores do que qualquer humilhação. À medida que a tarde avançava, Rosa começou a refletir sobre o que realmente importava. Ela pensava sobre sua própria essência, sobre o que carregava dentro do peito e sobre a fé que aprendera com a família. A dor ainda estava ali, mas começava a ser entendida como um lembrete de que precisava se fortalecer, de que o coração ferido podia ser a porta de entrada para algo maior. Ela compreendeu que a humilhação que sofreu não definia quem ela era, mas podia ser um ponto de partida para a coragem que ainda precisava despertar. A jornada emocional de Rosa, marcada pelo silêncio doloroso e pelos olhares que a julgavam, começou a revelar um aprendizado profundo. Cada lágrima que escorria era uma oportunidade de se conhecer melhor, de compreender a própria vulnerabilidade e de perceber que, mesmo ferida, ainda havia valor em seu coração. A solidão imposta pelo julgamento da cidade a ensinava que a força verdadeira não depende da aprovação alheia, mas da capacidade de continuar acreditando em si mesma. E foi nesse momento de dor, de reflexão silenciosa e de introspecção, que a semente da transformação começou a germinar.
Rosa não sabia ainda, mas o encontro com Zé Bento, o caipira de coração enorme, estava próximo, e seria ele quem mostraria que até no coração mais ferido pode nascer coragem, fé e resiliência. A menina que parecia desamparada naquele instante carregava dentro de si o início de uma grande mudança, e cada suspiro pesado, cada lágrima silenciosa, se tornaria combustível para o despertar da força que ela ainda não conhecia. O encontro inesperado. Na manhã seguinte, o sol ainda tímido despontava no horizonte quando Rosa decidiu caminhar até o riacho próximo à escola, procurando um pouco de silêncio para organizar os pensamentos que não paravam de girar em sua mente. A poeira da estrada misturava-se ao cheiro da terra molhada e das flores silvestres que cresciam nos cantos do caminho. Ela sentia o coração pesado, cada passo carregado da humilhação do dia anterior. A sensação de solidão era intensa, como se estivesse caminhando sozinha pelo mundo, invisível aos olhos de todos. Foi nesse cenário de quietude que surgiu Zé Bento, o caipira conhecido por seu jeito simples e sorriso fácil. Ele estava sentado à beira do riacho, com as botas já gastas encharcadas de orvalho, limpando o chapéu enquanto observava a água correr. Rosa parou, receosa, mas algo no olhar tranquilo dele a convidava a se aproximar. Não havia julgamento, nem pressa, apenas uma presença serena, quase paternal, que emanava calma. Zé Bento era a antítese da cidade que a rejeitava, humilde, verdadeiro, e com uma sabedoria que não precisava de palavras sofisticadas para ser entendida. Quando Rosa se aproximou, ele ergueu a cabeça e a cumprimentou com um aceno simples. "Oi, menina. Tá com a alma pesada, né?" disse ele com a voz mansa, carregada de experiência. Rosa hesitou, mas algo no tom, na calma que ele transmitia, fez com que ela se sentisse segura o suficiente para responder. Pela primeira vez, alguém parecia enxergá-la, além do vestido gasto e do caderno amassado. Era como se cada palavra de Zé Bento abrisse uma fresta de luz em meio à escuridão que a humilhava. O encontro, que parecia casual, quase imperceptível, transformou-se em um ponto de virada. Zé Bento, com seu jeito simples, começou a contar pequenas histórias de sua vida na roça, de desafios enfrentados e de como a fé e a coragem sempre o guiaram. Cada história carregava uma lição disfarçada de conversa, e Rosa sentia que, aos poucos, a dor e a vergonha que pesavam sobre seu coração começavam a perder espaço. Ele falava sem pressa, com humor leve, às vezes soltando risadas que faziam o coração da menina bater mais devagar, mais tranquilo. Ela começou a perceber que ali, naquele encontro inesperado, havia uma oportunidade de enxergar a vida de outro jeito. O caipira não prometia soluções mágicas, não escondia a realidade dura do mundo, mas mostrava que a força interior, a coragem de acreditar em si mesma, podia transformar qualquer situação. Rosa sentiu pela primeira vez que não estava sozinha e que seu coração ferido podia ser cuidado, regado pela atenção e pela sabedoria de alguém que entendia a vida pela experiência e pelo coração, não pela aparência. A cada palavra, a cada gesto simples de Zé Bento, Rosa descobria uma nova perspectiva. A dor que carregava não era motivo de vergonha, mas uma chance de crescer, de fortalecer sua fé e sua coragem. O encontro inesperado não apenas ofereceu consolo, mas abriu uma porta para a transformação, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, existe alguém que pode guiar o caminho e revelar o valor que sempre esteve dentro dela. Rosa, que caminhava cabisbaixa e quase derrotada, sentiu pela primeira vez que havia esperança e que aquele caipira simples tinha o poder de mudar o rumo de sua história de forma silenciosa, mas profunda. A sabedoria disfarçada. O sol já estava alto, iluminando os campos de Santa Esperança com uma luz dourada, quando Rosa permaneceu sentada à beira do riacho, sentindo a água fria escorrer entre os dedos, enquanto ouvia Zé Bento falar. Cada palavra dele parecia simples, mas carregava um peso invisível que atravessava o coração da menina. Ele não usava termos difíceis, não recitava frases prontas de livro algum. Tudo vinha do cotidiano, da experiência de quem cresceu na roça, enfrentando o vento, a chuva,
a fome e o desprezo daqueles que julgavam sem conhecer. Para Rosa, aquilo era diferente de tudo que já ouvira. Uma sabedoria que não exigia riqueza, status ou aparência, apenas atenção e coração aberto. "Menina", começou Zé Bento, ajeitando o chapéu com a mão calejada. "Sabe, às vezes a vida parece que pesa demais porque a gente olha para o que falta e esquece do que tem. O coração humilde, porém firme, é igual à árvore que nasce no chão duro. Ela enfrenta pedriscos, chuva forte e sol ardido, mas cresce bonita e firme." Rosa ouvia, absorvendo cada palavra, sentindo como se cada sílaba fosse uma gota de chuva regando um terreno seco dentro dela. Aquela metáfora simples parecia falar diretamente com sua dor recente, mas também apontava um caminho para a esperança. Zé Bento começou a contar histórias de sua própria infância, de como enfrentou desprezo, zombarias e dificuldades que pareciam insuperáveis. Ele falava de noites frias sem lenha para aquecer a casa, de dias de trabalho duro para conseguir pão. Mas sempre destacava que, apesar de tudo, a fé e a paciência o mantinham em pé. Rosa percebeu que ele não falava só de dificuldades externas, mas também de um aprendizado interno. A vida não mede quem somos pelo que temos, mas pelo que somos capazes de sustentar no coração. Cada história contada com simplicidade trazia uma lição silenciosa de resiliência e coragem. Enquanto Zé Bento falava, Rosa sentia seu próprio coração começar a se abrir. O peso da humilhação do dia anterior, que parecia impossível de carregar, começou a se transformar em algo mais leve, quase suportável. Ela compreendeu que o sofrimento, por mais doloroso que fosse, podia se tornar uma oportunidade de crescimento. Cada palavra do caipira parecia plantar sementes dentro dela, mostrando que mesmo na dor existe aprendizado, e que a simplicidade que todos desprezavam carregava um valor invisível, mas imenso. A menina começou a refletir sobre suas próprias atitudes, sobre como sempre tentou se esconder para não ser julgada, sobre como permitiu que a opinião alheia moldasse seus sentimentos. Zé Bento, sem perceber, guiava Rosa a enxergar que sua humildade não era defeito, mas força. Ele falava de forma natural, misturando humor, histórias e conselhos, mostrando que a vida podia ser enfrentada com fé e determinação, mesmo que o mundo parecesse hostil. Cada gesto dele, ajeitar o chapéu, sorrir com leveza, olhar para o céu, transmitia uma mensagem silenciosa. A sabedoria não precisa de pompa. Existe naqueles que vivem a vida com o coração aberto. Ao final daquela manhã, enquanto a brisa soprava entre os campos e a água do riacho continuava a correr, Rosa sentiu algo novo nascer dentro de si. Uma compreensão de que sua simplicidade não era fraqueza, mas uma base sólida sobre a qual poderia construir coragem, fé e resiliência. Zé Bento, com sua fala simples e gestos humildes, não apenas ofereceu consolo, mas revelou um caminho. Aquele que leva do sofrimento à transformação, sem atalhos, mas com coração e paciência. Rosa percebeu que cada passo, cada lágrima, cada momento de dor poderia ser convertido em força, e que o mundo, por mais cruel que parecesse, não podia apagar o valor que existia em sua alma. A mão estendida a Rosa caminhava com passos hesitantes, sentindo o peso de cada lembrança dolorosa ainda apertar seu peito. O sol começava a esquentar o caminho de terra batida, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao perfume das flores silvestres que cresciam às margens da estrada. Cada respiração da menina carregava uma mistura de medo, tristeza e um fio de esperança que ela ainda não compreendia completamente. Foi nesse instante que Zé Bento, o caipira de coração generoso, estendeu a mão para ela. Um gesto simples, sem pompa ou expectativa, mas carregado de significado. Aquela mão não era apenas física. Era um convite para acreditar novamente, para confiar que nem tudo na vida seria cruel e injusto. "Vem cá, menina", disse ele com a voz firme, mas cheia de ternura. "Não precisa carregar tudo sozinha. Às vezes, só um braço amigo já muda o jeito de ver o mundo." Rosa olhou para aquela mão enrugada e calejada, hesitando por alguns segundos,
como se fosse pedir permissão ao próprio coração para aceitar ajuda. Cada fibra do seu corpo parecia dizer que confiar era perigoso, mas algo no olhar tranquilo de Zé Bento acalmava o medo que corria dentro dela. Ao tocar sua mão, Rosa sentiu uma corrente silenciosa de força e proteção percorrer o corpo. Pela primeira vez desde a humilhação na feira, sentiu-se compreendida, não julgada. Enquanto caminhavam juntos, o silêncio inicial entre os dois era confortável. O som da água do riacho próximo, o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas nas árvores criavam uma trilha sonora que acalmava o coração ferido da menina. Zé Bento falava pouco, mas cada palavra era carregada de sabedoria e experiência. Contava histórias simples da vida no campo, de momentos em que ajudou vizinhos, cuidou de animais e enfrentou dificuldades que pareciam maiores do que ele mesmo. Rosa ouvia atentamente, percebendo que a verdadeira grandeza não estava na riqueza ou na aparência, mas na bondade, na coragem e na fé silenciosa de quem nunca desistia. O simples ato de caminhar lado a lado com alguém que acreditava nela começou a transformar algo dentro de Rosa. Ela percebeu que a mão estendida de Zé Bento não apenas oferecia apoio, mas mostrava o caminho para enxergar o próprio valor. Cada passo diminuía a sensação de solidão e aumentava a confiança que há muito tempo estava escondida sob camadas de vergonha e medo. A menina compreendeu que aceitar ajuda não significava fraqueza, mas sim reconhecer que todos precisam de um ombro amigo para seguir em frente, principalmente quando o mundo insiste em julgar sem conhecer. O sol subia mais alto, iluminando os campos e criando sombras longas pelo caminho de terra, e Rosa sentia a coragem florescer lentamente em seu peito. A mão estendida de Zé Bento era muito mais que um gesto físico. Era um símbolo de esperança, de fé e de resiliência. Ela começou a entender que, apesar das humilhações e do desprezo da cidade, ainda havia espaço para crescer, para acreditar e para se fortalecer. Cada passo juntos representava uma vitória silenciosa sobre o medo e a dor. E a menina percebia que a verdadeira força vinha da confiança, da humildade e da capacidade de se deixar guiar por quem tem coração puro. Enquanto caminhavam, Rosa sentiu que aquela jornada não era apenas sobre escapar da dor, mas sobre aprender a se levantar, a se apoiar em quem realmente se importa e a descobrir que a vida pode ser transformada através de pequenos gestos de bondade. A mão estendida de Zé Bento seria, dali em diante, a lembrança constante de que mesmo nos momentos mais difíceis existe alguém disposto a ajudar, e que a coragem e a fé podem nascer no instante em que aceitamos caminhar juntos, com confiança, mesmo depois de tantas quedas. O riso quebra correntes. Enquanto caminhavam pelo caminho de terra batida, Zé Bento começou a contar histórias de sua infância na roça, momentos que, à primeira vista, pareciam apenas engraçados, mas que carregavam lições escondidas. Ele narrava a vez em que tentou domar um cavalo teimoso e acabou caindo de barriga no feno, enquanto os vizinhos riam sem parar. Ou aquela tarde em que confundiu um pote de mel com remédio e acabou lambuzado da cabeça aos pés. Rosa, a princípio hesitante, não conseguiu conter um sorriso tímido. Foi uma risada pequena, quase silenciosa, mas suficiente para que ela sentisse pela primeira vez desde a humilhação na feira que seu coração podia respirar um pouco. Zé Bento, percebendo a mudança, continuava com histórias mais leves e engraçadas, mas sempre com um toque de sabedoria. Ele dizia que a vida é cheia de tropeços e tombos, mas quem sabe rir de si mesmo aprende a carregar os pesos com leveza. Rosa sentiu cada palavra penetrar fundo em seu peito, misturando humor e aprendizado, e percebeu que o riso podia ser mais poderoso do que qualquer palavra de consolo. Ele estava ensinando que a alegria é uma forma de resistência, um escudo invisível contra o desprezo e a dor. Cada risada de Rosa parecia libertar pequenos fragmentos de vergonha e tristeza que se acumulavam em seu coração. Enquanto seguiam pelo caminho que cortava os campos e chegava à pequena ponte de madeira sobre o riacho, Zé Bento falava sobre como a simplicidade e a humildade não significam fraqueza, mas coragem silenciosa. Ele contava como, na roça,
Até os dias mais difíceis tinham momentos de riso, que tornavam suportável o trabalho pesado, as intempéries e os olhares críticos de quem não entendia o valor do esforço simples. Rosa começou a perceber que o riso não era apenas uma fuga da dor, mas uma maneira de transformar a percepção da própria vida. Cada gargalhada começava a criar um espaço de liberdade dentro dela, mostrando que, mesmo diante da hostilidade da cidade, havia motivos para sorrir e continuar. À medida que o caminho avançava, o riso de Rosa se tornava mais espontâneo. A tensão que antes dominava seu corpo parecia se dissolver, substituída por um sentimento de leveza e esperança. Ela percebeu que a humilhação sofrida não precisava definir quem ela era, e que a alegria, mesmo que simples, podia ser uma arma poderosa contra o medo e a dor. Zé Bento, com seu jeito calmo e observador, mostrou que é possível enfrentar a vida com fé e coragem sem perder a leveza do riso, que é capaz de curar, fortalecer e transformar o coração. Enquanto atravessavam o bosque, o sol atravessando as copas das árvores iluminava o rosto de Rosa, e ela sentiu algo novo. Uma confiança silenciosa de que, mesmo após tantas quedas, seria possível se levantar. O riso que escapava de seus lábios não era apenas diversão, mas símbolo de força, coragem e resiliência. Cada gargalhada se tornava um ato de libertação, mostrando que o sofrimento não precisa aprisionar o coração e que, através da fé, do humor e da companhia de quem realmente se importa, é possível encontrar o caminho para a transformação. Rosa agora começava a entender que a alegria compartilhada, mesmo nos momentos de dor, era capaz de quebrar correntes invisíveis e abrir espaço para a coragem florescer, permitindo que o coração se fortalecesse para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. O valor invisível Rosa caminhava com Zé Bento pelas trilhas de terra que serpenteavam pelos campos de Santa Esperança, sentindo cada passo carregar o aprendizado que vinha surgindo nos últimos dias. A humilhação na feira ainda deixava marcas, mas a presença do caipira e seu jeito simples de enxergar a vida começava a transformar a dor em compreensão. Ele falava sobre como a verdadeira riqueza nunca está nas roupas que se veste, nos títulos que se possui ou nos olhares que os outros depositam sobre você. O valor real, dizia ele, é invisível aos olhos e só pode ser sentido com o coração. Enquanto caminhavam, Zé Bento narrava histórias de pessoas simples da roça que, mesmo sem posses, eram capazes de atos extraordinários. Ele contava sobre um vizinho que sempre ajudava quem precisava, mesmo quando tinha pouco para si, e de como essas ações silenciosas transformavam a comunidade mais do que qualquer riqueza material poderia fazer. Rosa absorvia cada palavra, percebendo que seu valor não dependia da opinião da cidade, que a desprezava. Ela entendia que, mesmo pequena e aparentemente insignificante, havia uma força em seu interior que ninguém poderia medir. Uma coragem silenciosa que precisava ser cultivada. O caipira mostrava, com exemplos simples e concretos, que a grandeza não se mede pela aparência ou pela aprovação alheia, mas pela capacidade de perseverar, ser bondoso e manter a fé mesmo diante das dificuldades. Rosa sentiu uma compreensão profunda crescer dentro dela. Cada risada compartilhada, cada história contada com humor e sabedoria, começava a moldar sua percepção. Sua simplicidade não era defeito, mas uma base sólida de valor invisível. Uma força que os outros não podiam ver, mas que faria toda a diferença em sua vida. Ao longo do caminho, Rosa começou a refletir sobre todas as vezes que se sentiu inferior ou desprezada. Ela percebeu que esses momentos, que antes pareciam derrotas, eram na verdade oportunidades para reconhecer sua força interna. A cada passo ao lado de Zé Bento, sentia que a coragem e a fé se fortaleciam, e que o valor que carregava não dependia do que os outros pensavam. Ele falava de forma leve, mas cada palavra penetrava fundo, mostrando que a dignidade e a verdadeira riqueza estavam no caráter, na paciência e na capacidade de manter a esperança, mesmo quando tudo ao redor parecia contra ela. O valor invisível que Zé Bento ensinava a Rosa não era apenas um conceito abstrato. Ele era sentido em cada gesto de bondade, em cada palavra de apoio, em cada riso compartilhado.
Rosa começou a perceber que sua própria vida, mesmo simples, podia impactar pessoas ao redor, de maneiras que ela nem imaginava. Cada ato de coragem, cada decisão de seguir adiante, mesmo com medo, era uma forma de valorizar o coração humano e demonstrar que a verdadeira riqueza não é visível, mas poderosa e eterna. Enquanto o sol se punha sobre os campos, tingindo o céu de laranja e dourado, Rosa sentiu uma confiança silenciosa crescer dentro dela. Ela compreendia que, mesmo diante de olhares de desprezo, o valor que carregava era intocável. A simplicidade, a humildade, a bondade e a coragem formavam um tesouro invisível que nenhum julgamento poderia apagar. Rosa aprendeu que sua força estava no coração e que, a cada passo que desse, essa força a guiaria para superar desafios, transformar sua história e provar que o que é verdadeiramente importante na vida nunca pode ser medido por olhos alheios, apenas sentido pelo coração. A força desperta Rosa sentia algo novo brotar em seu peito enquanto caminhava ao lado de Zé Bento. Cada história contada, cada risada compartilhada, cada gesto simples do caipira começava a despertar nela uma coragem que até então estava escondida. O sol da tarde iluminava os campos de Santa Esperança, refletindo nas folhas e nas flores silvestres, criando uma sensação de leveza que contrastava com o peso da dor que Rosa carregava nos últimos dias. Ela sentia o coração pulsar com força, uma energia silenciosa que a fazia perceber que estava pronta para enfrentar os desafios que ainda surgiriam. Zé Bento falava de forma calma, mas firme, como quem conhece o valor da perseverança e da fé. Menina, coragem não é não sentir medo. Coragem é seguir em frente mesmo quando o medo aperta. Quem acredita no próprio coração nunca se perde, nem que o mundo tente enganar. Rosa repetia mentalmente aquelas palavras, sentindo cada sílaba penetrar fundo em seu peito, e percebeu que a força que precisava não estava em nada externo, mas dentro dela, esperando ser reconhecida. Enquanto caminhavam por um trecho cercado de árvores antigas, com galhos formando sombras que dançavam no chão, Rosa começou a refletir sobre todas as vezes que se sentira pequena diante da vida. Lembrou-se da humilhação na feira, dos olhares críticos e das risadas cruéis. Mas algo dentro dela mudava. Ela entendia agora que cada dificuldade era uma oportunidade de se fortalecer, e que a verdadeira coragem se manifesta na capacidade de não se render, mesmo quando tudo parece conspirar contra. O caipira continuava a narrar episódios de sua própria vida e de pessoas simples que enfrentaram situações aparentemente impossíveis. Ele falava de dias de chuva forte, em que era necessário carregar lenha pesada, de noites frias, em que o calor do coração e da fé eram mais importantes do que qualquer cobertor, de momentos em que a paciência e a bondade transformavam situações antes desesperadoras. Rosa sentiu que essas histórias não eram apenas lembranças do passado dele, mas ensinamentos vivos, uma bússola silenciosa para despertar a força que ainda existia dentro dela. Enquanto avançavam, Rosa começou a perceber mudanças sutis em seu corpo e mente. Seus passos ficaram mais firmes, seu olhar mais atento e decidido. Ela sentiu que a coragem não precisava ser barulhenta ou ostentada, bastava estar presente no coração, silenciosa, firme e constante. Cada gesto de bondade, cada palavra de incentivo de Zé Bento, cada riso compartilhado, atuava como combustível para essa força recém-descoberta, mostrando que a verdadeira coragem nasce quando aceitamos a dor. Aprendemos com ela e seguimos em frente com fé e determinação. O céu começava a tingir-se de tons quentes de laranja e rosa enquanto o sol se aproximava do horizonte. Rosa sentia que, pela primeira vez, não carregava apenas feridas, mas também a força para se levantar e transformar sua vida. O despertar da coragem não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que iluminava seu interior e preparava seu coração para os desafios e vitórias que viriam. Ela compreendia que a força verdadeira não se impõe, não se mostra, mas se manifesta na forma de coragem silenciosa, fé inabalável e determinação para seguir em frente,
mesmo quando ninguém ao redor acredita em você. O caminho das pedras. Rosa começou a perceber que a jornada que a aguardava não seria fácil. Cada passo pelo caminho de terra batida e pedras soltas parecia lembrar-lhe que a vida muitas vezes impõe obstáculos para testar a força interior. O sol já começava a declinar, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, enquanto a brisa suave balançava as folhas das árvores e espalhava o perfume da terra molhada. Ao seu lado, Zé Bento caminhava com tranquilidade, observando cada pedra no caminho, cada raiz que surgia à superfície, pronto para guiá-la quando fosse necessário, sem nunca tirar dela a responsabilidade de seguir adiante. O caipira falava de forma simples, mas profunda, explicando que cada pedra, cada dificuldade encontrada na vida tem um propósito. Menina, às vezes a estrada parece cheia de pedras e buracos, mas cada obstáculo serve para ensinar a gente a andar com mais firmeza. Quem tropeça aprende a levantar mais forte. Rosa absorvia cada palavra, sentindo que aquelas lições não eram apenas teóricas, mas vividas, reais, capazes de transformar sua percepção sobre os desafios que enfrentava. Cada tropeço no caminho era agora encarado como aprendizado, cada pedra como teste silencioso de coragem e paciência. Enquanto subiam uma pequena elevação cercada de árvores e mato rasteiro, Rosa começou a refletir sobre suas próprias experiências. Lembrou-se das críticas, dos olhares de desprezo e das humilhações da feira, e percebeu que cada uma daquelas situações poderia ser transformada em força. As pedras no caminho físico começavam a simbolizar os obstáculos emocionais que precisava superar: medo, insegurança, vergonha. E ao lado de Zé Bento, sentia que não precisava enfrentar tudo sozinha. O simples fato de ter alguém que acreditava nela fortalecia sua confiança e tornava o caminho mais suportável. Zé Bento continuava a narrar histórias de pessoas simples da roça que enfrentaram dificuldades enormes e, ainda assim, encontraram maneiras de prosperar. Ele contava de famílias que reconstruíram casas após enchentes, de vizinhos que ajudaram uns aos outros quando a seca trouxe fome, e de pequenos gestos de coragem que mudaram vidas silenciosamente. Rosa percebeu que a verdadeira jornada não era apenas física, mas também emocional. Cada pedra que encontravam simbolizava a necessidade de enfrentar desafios com fé, perseverança e humildade, reconhecendo que mesmo os obstáculos mais difíceis trazem aprendizados valiosos. Enquanto o caminho se tornava mais acidentado, Rosa sentia seu coração bater com mais firmeza. Cada passo conquistado era uma vitória silenciosa, cada pedra superada era prova de coragem. O cansaço físico não era comparável à energia renovada que sentia dentro de si. Ela compreendia que o caminho das pedras não era uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. Zé Bento caminhava ao lado dela, oferecendo apoio quando necessário, mas sempre deixando que Rosa descobrisse sua própria força, ensinando-lhe que a verdadeira coragem nasce da superação de cada obstáculo, do aprendizado com cada tropeço e da fé inabalável no próprio coração. À medida que o sol se punha, tingindo o horizonte de tons quentes e profundos, Rosa sentiu que a jornada, por mais difícil que fosse, já estava transformando seu interior. Cada pedra no caminho não apenas testava sua força, mas também solidificava a coragem e a determinação que começavam a florescer dentro dela. Ela entendia que enfrentar os desafios da vida era inevitável, mas que, com fé, paciência e perseverança, cada obstáculo poderia ser convertido em aprendizado e vitória silenciosa, pavimentando o caminho para uma transformação profunda e duradoura. O eco da cidade. À medida que Rosa avançava pelo caminho das pedras, sua transformação começava a se tornar perceptível, não apenas para ela, mas também para aqueles ao redor. A cidade de Santa Esperança, que até pouco tempo a havia visto como uma menina tímida, frágil e simples demais, começava a sentir o eco das mudanças silenciosas que aconteciam em seu coração. Cada passo firme que ela dava, cada gesto de coragem, cada sorriso que surgia com naturalidade, reverberava pelo olhar atento de quem observava de longe.
e lentamente o respeito começava a surgir onde antes havia desprezo. Zé Bento caminhava ao lado dela, como sempre, observando o efeito que pequenas mudanças provocam no mundo. Ele falava com calma, de maneira que Rosa pudesse ouvir e refletir. Menina, quando a gente muda por dentro, o mundo não demora a notar, mas não muda pelo orgulho ou pela vaidade. Muda pelo que a gente carrega de verdade no coração. Rosa absorvia essas palavras enquanto sentia que, mesmo sem perceber, sua presença começava a inspirar olhares curiosos e sussurros respeitosos daqueles que antes a ignoravam. A humildade e a coragem que surgiam dela se espalhavam silenciosamente, como ondas suaves, atingindo corações que nem sabiam que precisavam aprender a valorizar o que é invisível aos olhos. Enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, Rosa começou a ouvir comentários discretos, observando pessoas que antes a rejeitavam agora trocar olhares silenciosos, um misto de surpresa e respeito. Ela percebeu que o eco de sua transformação não vinha de gestos grandiosos ou palavras ostentosas, mas da força silenciosa e constante que brotava do seu interior. Cada passo era como um tamborilar no coração da cidade, anunciando que algo dentro dela havia mudado e que a verdadeira grandeza não depende de reconhecimento imediato, mas da consistência da fé, da coragem e da bondade. Zé Bento, como sempre, intercalava histórias com reflexões simples. Ele contava sobre vizinhos humildes que, com pequenas atitudes, mudaram a percepção da comunidade, mostrando que a transformação verdadeira não se anuncia com gritos, mas com ações constantes e coerentes. Rosa começou a perceber que o mesmo acontecia com ela. Cada gesto, cada sorriso, cada decisão de não ceder à vergonha era como plantar sementes de mudança, invisíveis aos olhos, mas poderosas na percepção silenciosa das pessoas ao redor. O eco que surgia não era apenas reconhecimento, mas também um convite para que outros aprendessem a enxergar além das aparências. Enquanto caminhavam pelas ruas estreitas e poeirentas, Rosa sentia seu coração mais leve, mais confiante, consciente de que a transformação interna era o que realmente importava. O eco da cidade, agora silencioso mas perceptível, servia como reforço de que a coragem, a humildade e a fé não passam despercebidas, mesmo que ninguém fale sobre elas em voz alta. Rosa compreendia que sua jornada de superação estava começando a refletir-se no mundo externo, mostrando que a força interior tem o poder de tocar vidas e mudar percepções, mesmo que de forma discreta e gradual. Ao final do dia, com o céu pintado em tons quentes e suaves, Rosa olhou para a cidade e sentiu uma sensação de paz e determinação. O eco da cidade não apenas confirmava sua transformação, mas também reforçava que cada gesto de coragem e cada escolha de manter a fé e a humildade contribuíam para uma mudança maior, silenciosa, mas profunda. Ela entendeu que o impacto de uma vida verdadeira e íntegra não se mede em aplausos ou reconhecimento imediato, mas no modo como a força interior se manifesta e reverbera no mundo, tocando corações e mudando vidas de maneira silenciosa, porém poderosa. O orgulho, virado em surpresa. Com o tempo, Rosa começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo ao seu redor. A mesma cidade que antes a desprezava, que ria e cochichava sobre sua simplicidade, agora olhava para ela com surpresa e respeito contido. Cada passo firme que dava, cada gesto de coragem e cada sorriso que escapava de seus lábios eram sinais de uma transformação profunda, invisível aos olhos desatentos, mas impossível de ignorar por aqueles que observavam com atenção. A menina que todos acreditavam ser frágil agora se mostrava forte, serena e consciente de seu valor. Zé Bento caminhava ao lado dela, sempre com aquele jeito calmo de ensinar através de exemplos simples, mas poderosos. Ele dizia: "Menina, quando o coração é firme e a fé verdadeira, o mundo não demora a se surpreender. Mas não muda por orgulho, muda por quem você é de verdade."
Rosa compreendeu que o respeito e a surpresa que surgiam nos olhares alheios não eram o objetivo, mas consequência natural de sua coragem silenciosa e da transformação interna que vinha acontecendo. Ela sentiu uma alegria contida, uma espécie de vitória silenciosa, que não precisava de aplausos nem reconhecimento explícito. À medida que caminhava pela praça central da cidade, Rosa percebeu que aqueles que antes zombavam agora observavam em silêncio, admirando sem saber expressar. A humildade que sempre carregara não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se ainda mais evidente, contrastando com a arrogância daqueles que subestimavam o valor da simplicidade. Cada atitude sua, desde a postura confiante até o sorriso gentil com os moradores, transmitia uma mensagem clara. A verdadeira força não precisa se mostrar de forma ruidosa, mas se impõe pela consistência da coragem, da fé e da integridade. Zé Bento, atento à transformação, começou a contar pequenas histórias de pessoas simples que também despertaram surpresa nos outros por meio de atos silenciosos de coragem. Ele falava de vizinhos que, enfrentando dificuldades invisíveis, acabaram ganhando reconhecimento por sua bondade e perseverança. Rosa sentiu que sua própria trajetória estava se alinhando com esses exemplos. Cada obstáculo superado, cada gesto de humildade e cada escolha de não se curvar à pressão da cidade fortalecia sua confiança, mostrando que o impacto da verdadeira grandeza é silencioso, mas inevitável. Enquanto o dia avançava e a luz do sol caía sobre as ruas de terra da cidade, Rosa percebeu que o orgulho dos que a desprezavam havia sido substituído por surpresa e curiosidade. Aquela sensação era diferente de qualquer outra que já experimentara. Não havia vingança nem rancor, apenas o reconhecimento silencioso de que sua simplicidade escondia uma força invisível e poderosa. Ela compreendeu que a transformação que ocorria dentro dela refletia-se no mundo exterior de maneira natural, mostrando que a verdadeira vitória não está em humilhar ou revidar, mas em crescer, superar e permanecer fiel ao próprio coração, independentemente do julgamento alheio. O final do dia trouxe uma paz silenciosa para Rosa. Ela sabia que aqueles olhares surpresos não eram o ponto principal, mas confirmavam que sua coragem e sua fé eram visíveis, mesmo sem palavras. A menina simples que todos subestimaram agora se tornava exemplo vivo de que a verdadeira força não se mede pela aparência ou aprovação, mas pela capacidade de se manter íntegra, resiliente e confiante. Cada passo, cada sorriso e cada gesto carregavam a prova de que a transformação interna é a chave para virar o orgulho dos outros em admiração silenciosa e duradoura. O brilho que não se apaga. Enquanto Rosa caminhava pelas ruas de Santa Esperança, já não era mais a mesma menina tímida e insegura que chegara à cidade dias atrás. A transformação em seu coração refletia-se em cada gesto, em cada olhar e em cada passo firme que dava. Havia um brilho novo em seus olhos, uma luz interna que não dependia da aprovação alheia, mas da força e da coragem que brotavam silenciosamente dentro dela. Esse brilho não se apagava, mesmo diante de olhares críticos, adversidades ou pequenas derrotas do dia a dia. Zé Bento observava com orgulho e serenidade, comentando com seu jeito simples: "Menina, a luz que vem de dentro não se apaga com vento ou chuva. Quem cultiva coragem e fé mantém a chama acesa, mesmo quando o mundo tenta apagar." Rosa sentiu cada palavra penetrar em sua alma. Ela compreendeu que o verdadeiro brilho não estava na aparência ou em bens materiais, mas na integridade, na fé e na capacidade de se manter firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada gesto gentil, cada sorriso sincero e cada decisão corajosa iluminava o caminho à sua frente e inspirava quem passava por ela. Enquanto percorria o campo que cercava a cidade, a menina começou a notar olhares discretos de admiração e respeito. Aqueles que antes a julgavam agora percebiam, sem entender totalmente, que havia algo diferente nela. A autoestima, a confiança e a dignidade, recuperadas com esforço e apoio, tornavam-se visíveis, mas de forma sutil.
Rosa entendeu que o brilho que importava era invisível aos olhos que buscam apenas aparência. Ele se manifesta nas atitudes, na firmeza diante da dificuldade e na capacidade de permanecer íntegra em um mundo que muitas vezes valoriza apenas o exterior. Zé Bento, como guia silencioso, falava sobre pessoas que enfrentaram grandes desafios e, mesmo diante da adversidade, mantiveram seu brilho interno. Ele contava histórias de moradores da roça, simples e humildes, que transformaram suas vidas com paciência, fé e coragem. Rosa percebeu que aquele brilho, embora invisível para alguns, era poderoso. Ele não apenas mudava a percepção da cidade sobre ela, mas fortalecia seu próprio espírito, tornando-a capaz de enfrentar qualquer desafio com determinação e serenidade. À medida que o dia avançava, Rosa sentiu que seu brilho não se limitava ao que ela mesma percebia, mas que se espalhava silenciosamente, tocando os corações ao redor. Cada ação, cada palavra e cada gesto carregava essa luz interna que não se apagava. Ela compreendeu que a verdadeira vitória não está em ser reconhecida, mas em se manter fiel ao próprio coração, cultivando coragem, fé e bondade. Esse brilho, alimentado pela resiliência e pela fé, se tornaria a base de todas as conquistas futuras, um farol silencioso de inspiração e transformação para ela e para todos que cruzassem seu caminho. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, refletindo o brilho interno de Rosa. Ela sabia que, por mais que a vida trouxesse desafios, aquele resplendor que nascia de dentro jamais se apagaria. Era a prova de que coragem, fé e humildade são mais valiosas do que qualquer reconhecimento externo, e que o verdadeiro triunfo surge quando a força interior se manifesta, iluminando o caminho da própria vida e daqueles que estão ao redor. A lição gravada na alma rosa caminhava lentamente pelas ruas da cidade, sentindo o peso de cada aprendizado que carregava no peito, cada desafio enfrentado, cada risada compartilhada com Zé Bento, cada pedra superada no caminho havia deixado marcas profundas, mas não feridas abertas. Eram lições gravadas na alma que ninguém poderia apagar. Ela compreendia que a transformação que ocorrera dentro de si era duradoura e que, por mais que a cidade tentasse julgá-la ou subestimá-la, sua essência agora estava fortalecida e iluminada por fé, coragem e humildade. Zé Bento, observando a menina, disse calmamente: "Menina, a vida ensina quem tem paciência e coragem de ouvir. Cada dificuldade, cada desapontamento deixa uma marca que, bem entendida, se torna aprendizado e força. A lição fica para sempre na alma de quem aprende." Rosa percebeu que não se tratava apenas de superar obstáculos, mas de absorver cada experiência e permitir que ela moldasse seu caráter, tornando-a mais resiliente, mais sábia e mais capaz de enfrentar qualquer desafio com serenidade e confiança. Enquanto caminhavam por um campo iluminado pelo sol poente, Rosa refletiu sobre todas as situações que a cidade lhe impusera. Os olhares de desprezo, as risadas cruéis, os momentos de solidão. Agora, cada uma dessas memórias se transformava em aprendizado valioso, mostrando que a dor e a humilhação, quando encaradas com coragem, podem revelar forças ocultas e abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Ela sentiu que a vida lhe oferecia não apenas desafios, mas também oportunidades de crescimento e transformação silenciosa. O caipira continuava a narrar histórias de pessoas simples que, através da paciência, fé e perseverança, transformaram suas vidas e impactaram a comunidade ao redor. Rosa absorvia cada história como se fosse um mapa para sua própria jornada, compreendendo que cada dificuldade é uma ferramenta de aprendizado, que cada gesto de bondade e cada ato de coragem acrescentam valor invisível à alma de quem se mantém firme. Ela sentia que sua própria história estava se entrelaçando com essas lições, formando uma base sólida para seu futuro, mais consciente e confiante. À medida que o céu se tingia de tons alaranjados e dourados, Rosa percebeu que a verdadeira transformação não dependia de reconhecimento externo,
mas da capacidade de internalizar os ensinamentos da vida e aplicá-los diariamente. Cada ato de coragem, cada sorriso, cada decisão tomada com fé e humildade gravava a lição na alma, tornando-a inabalável diante das adversidades. A menina compreendia que a verdadeira vitória não está na aprovação dos outros, mas na força silenciosa que cresce dentro de quem se recusa a desistir, mesmo quando tudo ao redor parece contra. No final daquele dia, Rosa sentiu uma paz profunda e duradoura. As lições gravadas na alma eram como sementes que haviam germinado, criando raízes fortes e resistentes. Ela sabia que, independentemente dos desafios futuros, a coragem, a fé e a humildade que cultivara seriam seu guia, sua proteção e sua inspiração. A cidade talvez continuasse julgando, mas Rosa carregava dentro de si um tesouro invisível, a certeza de que cada lição aprendida com dor e perseverança se tornaria a base de uma vida plena, firme e iluminada, capaz de inspirar todos ao seu redor. A voz do caipira. Enquanto caminhavam juntos pelo campo tranquilo que margeava a cidade, Zé Bento começou a falar de maneira calma e firme, transmitindo mais do que palavras. Transmitia experiência, sabedoria e uma verdade simples que Rosa começava a compreender profundamente. Ele dizia que a vida raramente é fácil, que cada tropeço, cada humilhação, cada pedra no caminho serve para ensinar, e que a verdadeira grandeza se revela quando mantemos o coração íntegro, a fé inabalável e a humildade como guia. Rosa sentiu que cada palavra penetrava em seu peito, acendendo uma luz que iluminava não apenas seu caminho, mas sua própria essência. O caipira falava de forma que parecia natural, como quem conta histórias à beira do fogão, mas cada frase carregava uma força silenciosa. Ele lembrava Rosa de que o que os outros pensam ou dizem nunca deve determinar o valor de alguém, e que a verdadeira transformação vem de dentro, do compromisso com a própria fé, coragem e bondade. Rosa compreendia que Zé Bento não estava apenas dando conselhos. Ele estava compartilhando a visão de mundo que a guiaria nos momentos mais difíceis, ensinando-a a ouvir a própria voz interior acima de qualquer julgamento externo. Enquanto atravessavam um campo cercado por árvores antigas, Zé Bento contava histórias de pessoas humildes que, com coragem silenciosa, mudaram a própria vida e influenciaram a comunidade ao redor. Rosa começou a perceber que a força do caipira não estava apenas nas palavras, mas na prática constante do que ensinava. Cada gesto simples, cada ato de bondade, cada risada compartilhada com humor e sabedoria construía uma ponte para a compreensão de que o valor real nunca é visível aos olhos, mas sempre sentida pelo coração. A menina sentia que aquela voz era diferente de tudo o que já ouvira. Não havia julgamento, apenas orientação. Não havia pressa, apenas paciência. Não havia ostentação, apenas verdade. Rosa compreendeu que, através da fala simples e firme de Zé Bento, estava recebendo não apenas ensinamentos, mas um mapa silencioso para enfrentar a vida, com coragem, fé e humildade, independentemente das adversidades. Cada frase, cada história contada com calma e honestidade, tornava-se uma ferramenta para fortalecer seu caráter, inspirar suas ações e consolidar a confiança que nascia no fundo de seu coração. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes e profundos, Rosa sentiu que a mensagem de Zé Bento ficaria com ela para sempre. A voz do caipira não era apenas som, era um eco de sabedoria, fé e experiência que guiaria seus passos, moldaria suas escolhas e iluminaria sua jornada. Ela sabia que, mesmo quando estivesse sozinha ou diante de desafios, aquela voz impregnada de simplicidade e verdade lembraria que a coragem, a bondade e a fé são mais poderosas do que qualquer obstáculo, e que o coração, quando guiado por princípios sólidos, nunca se perde. O tesouro da simplicidade. Rosa parou no topo do pequeno morro que dava vista para toda a cidade de Santa Esperança e respirou fundo, sentindo o vento fresco no rosto e o calor suave do sol poente em sua pele. Toda a jornada, desde os momentos de humilhação e dor
até as lições silenciosas aprendidas com Zé Bento, culminava naquele instante de clareza profunda. Ela compreendia que a verdadeira riqueza nunca estivera nas roupas que usava, na aprovação alheia ou nos olhares curiosos da cidade. O tesouro real sempre estivera dentro dela. A coragem, a fé, a humildade e a capacidade de amar e perdoar, mesmo diante das adversidades. Enquanto contemplava a cidade, Rosa lembrava de cada pedra no caminho, cada lágrima derramada, cada risada compartilhada e cada palavra de Zé Bento que transformara seu coração. Tudo havia se encaixado como peças de um grande quebra-cabeça, mostrando que a simplicidade, muitas vezes subestimada, carrega uma força invisível, mas poderosa, capaz de transformar vidas, tocar corações e inspirar mudanças profundas. A menina que outrora fora humilhada, agora se tornava exemplo vivo de que o valor verdadeiro não se mede externamente, mas é sentido e cultivado no interior. Zé Bento, ao seu lado, olhou para Rosa com um sorriso tranquilo e disse: "Menina, a vida sempre dá valor ao que é simples de coração. Quem aprende a ver com os olhos do coração nunca se perde. O tesouro da vida não está no ouro, nas roupas, nem na fama. O tesouro está no que a gente carrega dentro da alma." Rosa sentiu que aquelas palavras eram mais que conselhos. Eram uma verdade eterna, uma bússola que a guiaria para sempre, independente do que acontecesse fora dali. Cada ato de coragem, cada decisão de manter a fé e a humildade, tornava-a rica de maneira que nada nem ninguém poderia tirar. Enquanto o céu se tingia de tons laranja, rosa e dourado, refletindo sobre sua própria transformação, Rosa percebeu que a simplicidade não era sinônimo de fraqueza, mas de força silenciosa, resiliência e dignidade. Ela compreendia que a verdadeira vitória na vida não está em ser reconhecida ou admirada, mas em se manter fiel ao próprio coração, em superar desafios com coragem e em irradiar bondade e fé, independentemente do mundo ao redor. O tesouro que carregava agora era eterno, e a cada passo que desse, sua luz interior se tornaria ainda mais forte, tocando vidas e deixando um legado invisível, mas inapagável. E assim, com o coração leve, a mente clara e a fé fortalecida, Rosa aprendeu a maior lição de todas, que a simplicidade é um tesouro que nenhum julgamento alheio pode apagar, e que quem sabe cultivá-la com coragem, humildade e amor, carrega a chave para as maiores vitórias da vida. Zé Bento, com seu jeito caipira, olhos emocionados, com sua sabedoria tranquila e marcante, disse: "Menina, quem tem coração simples, cheio de coragem e fé, leva a maior riqueza que existe, a da alma." E acrescentou: "O mundo pode rir do simples, mas é do chão batido que nascem as flores mais bonitas."